Alô, Alô, boa noite, professor. boa noite. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá, já está na hora bem exato às 20 horas e o pessoal já está entrando aí, mas hoje temos a 12ª live do ano de 2023 e Uhum. o tema é terceiro setor na gestão de resíduos. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite a todos. Mais uma etapa do trabalho. Desse mês aqui nós estamos concentrando na questão ambiental, né? Uma série de abordagens sobre a questão ambiental. Tá? Esse ponto que nós estamos falando em termos de gestão de resíduos, há uma certa. O professor travou. Alô, professor? Está me ouvindo? Pessoal, estamos com uma dificuldade aí, acho que desculpa, o professor lá, acho que caiu, já vamos verificar. Um, Alô, alô, professor? agora bem. Tinha dado um Tá tilt bom. aí, tinha travado Não, aí. não sei o que aconteceu, travou aqui. Vamos lá, vamos retornar. Bom, como eu falei antes, esse mês nós estamos abordando o tema meio ambiente, sobre vários prismas do processo, e o início, um dos trabalhos agora é a questão de gestão de resíduos, né? Como é que se administra esse processo, né? Tem sido montado empresas gestoras de resíduos, tem sido montado cooperativas, tem sido montado associações no processo. E qual é a importância desse processo ser uma instituição do terceiro setor? Né? Esse é um dos pontos fundamentais do processo. Porque quando você monta, pelo próprio estímulo que o governo tem dado através de cooperativas de catadores de resíduos no processo, ela já acaba nascendo errado, porque grande parte das pessoas que vão compor a cooperativa tem que ter um capital mínimo para ter uma cooperativa e exige a participação de 20 pessoas no processo. Só que a grande maioria do pessoal não tem capital para formar isso. Então já começa mentindo no contrato de constituição que capital mínimo é composto por tal valor e não tem nenhum desses valores no processo. Por sua vez, se por acaso a cooperativa tiver algum acidente com algum produto ambiental no processo, os cooperados, todos os 20 ou mais cooperados associados a ela, são responsáveis solidariamente com a pessoa física. Por outro lado, quando o catador, né, através de sua cooperativa, vai fazer a venda desse produto no seu processo, ela é tributada. Ela não tem benefício nenhuma, nem dos créditos ambientais, nem da possibilidade de utilizar a escorrência fiscal pelas empresas compradoras.
Então, a cooperativa é uma fria muito grande e não sei qual o motivo, uma pessoa não tem observado esses detalhes no processo e tem incentivado a criação de cooperativas. Então, isso vai um alerta geral que não se deve montar cooperativas de catadores ou gestores de resíduos, né? Se você quiser aproveitar a sua cooperativa e alterar ela na natureza jurídica, sim, é a saída. Já temos feito isso em várias cooperativas e não tem tido nenhum tipo de questionamento jurídico para isso. Então, uma das questões é, para poder fazer gestão de um resíduo que não é seu, que você está pegando um terceiro no processo, e você sendo uma cooperativa, você acaba sendo solidário com essa questão. Agora, vamos ver do outro lado como empresa, né? Se você montou uma empresa limitada, SA, para trabalhar com resíduo, também você está solidário com o passivo de outro. Isso é, você monta-se uma associação, uma empresa limitada, e você tem finalidade lucrativa, então, consequentemente, quando você vai trabalhar com a gestão do passivo de terceiros e você tiver algum acidente, algum incidente no processo em relação aos resíduos, vocês, sócios das empresas, pessoas físicas, vão ser responsáveis solidários pelo passivo de outros, de quem você teve finalidade de ter lucro sobre isso. Então, também para ser uma empresa limitada a trabalhar com resíduo, com terceiros, é também uma fria muito grande nesse processo. E não só isso, quando vou trabalhar com resíduos de terceiros, além de ser solidário desse resíduo do terceiro, num eventual problema em relação aos créditos ambientais que poderiam gerar em relação a isso, você, como uma empresa limitada, não tem direito a isso. Então, com isso, o que acontece? Também existe um problema sério de tributação. Então, também não se recomenda isso. Então, tanto as cooperativas como as empresas não são recomendados para serem gestores de resíduos no processo. O que nós recomendamos normalmente é que seja uma associação no processo. Uma que a associação, em primeiro lugar, ela não tem tributação na sua operação, na venda do seu produto não tem nenhum tipo de imposto a gerar, nem no seu galpão, nem na maneira de você fazer a seleção dos resíduos dentro das suas instalações, deixa de pagar IPTU, uma série de condicionantes que tem a favor dela. Por outro lado, quando ela fizer a venda do produto, também não tem tributação. E na venda do produto, nesse processo, para empresas, e as empresas que vão adquirir dela, se forem de regime de lucro real, essa compra desse resíduo acaba sendo renúncia fiscal da empresa compradora. Então, a empresa compradora também tem vantagem sobre isso. Agora, outra questão é, se houver algum questionamento, algum acidente, algum incidente com o resíduo que você estiver manipulando, que é de terceiros no processo, a associação não é solidária, porque ela não tem finalidades econômicas nesse processo, não tem nenhum tipo de interesse no processo, você está sendo simplesmente gestor do resíduo de quem o produziu nesse mecanismo. Então, com isso, a eventual acidente que sofra, ou algum passivo que sofra na gestão dos resíduos, passa a ser único e exclusivamente do produtor de resíduos. Então, a recomendação nossa é que sejam associações, mesmo as empresas, como as cooperativas, que trabalham atualmente com resíduo em processo, se quiser fazer a conversão dessa a empresa em associação, também é permitido fazer a alteração da natureza jurídica dela e ela pode ser uma associação sem que seja empresa limitada. Então, existe tanto na opção das cooperativas, assim como na opção das empresas, podem também ser alterados em associações em processo. E a associação tem outra questão. Eu preciso de investimento para fazer esse tipo de tratamento de resíduos, ou quero fazer um beneficiamento do processo para ter mais créditos ambientais a meu favor, por exemplo. Sendo uma associação, o mesmo pode recorrer
à Promotoria do Meio Ambiente e solicitar que haja a conversão das multas ambientais a seu favor, de tal maneira que, com isso, você pode receber investimento através da promotoria para fazer com que haja tratamento e destinação do resíduo. Por que motivo? Quando você hoje faz apenas a coleta do resíduo e você entrega na mão de um distribuidor, de um aparista, de um ferro velho, coisa parecida, você está sendo apenas um intermediário. Automaticamente, os créditos ambientais você não tem direito na sua totalidade. Você tem apenas uma parte por ter feito a coleta do processo, mas não o beneficiamento. Agora, caso você venha a trabalhar com isso e venha beneficiar o produto, eu trabalho com papel, eu posso trabalhar com ele, fazer uma massa de celulose com isso, posso vender a pasta no processo, ou então eu posso produzir, exemplo disso, aquelas caixas de embalagem para ovos, por exemplo, que é feito com material residual. Então, você faz isso, você produz, beneficiou o processo, automaticamente essa caixa de ovos, quando a associação vender, não tem imposto, e quem comprar de você, ou a avicultura, que comprar de você, se ela for de regime de lucro real, que normalmente são, essa compra dessa caixa de embalagem é renúncia fiscal da própria empresa compradora, a granja como compradora do processo, e não só isso, você pode vender os créditos ambientais desse mecanismo. Isso é, eu posso fazer um cálculo de quanto que saiu os créditos ambientais por ter reciclado esse material, pegado o papel, tirado do lixo, eu tenho transformado ele em caixa de ovos, então com isso eu posso fazer um cálculo com a engenharia ambiental, quais são os créditos de carbono e créditos ambientais que eu vou ter sobre a venda dessa caixa de papelão. Assim como se eu pegar um material plástico, por exemplo, garrafa PET, e simplesmente eu prenso ele e vendo para intermediário, estou favorecendo apenas o intermediário e você não está tendo benefícios total do processo. Agora, se eu pegar essa garrafa PET, moer, triturar, né, transformar ele em pelotização e produzir materiais, ou apenas fazer pelotes, pelotização desse processo, ela já dá créditos ambientais no processo. Então, eu posso vender um produto, simplesmente não vender o produto de natura como eu prensei apenas. Eu posso beneficiá-los. E para fazer esse beneficiamento, se a associação não tem capital, não tem condições de fazer isso, não tem conhecimento técnico para isso, eu posso pegar as empresas que existem hoje, que estão utilizando reciclagem de materiais no processo, e eu posso fazer um contrato de gestão com ela, de tal maneira que ela não só compre matéria-prima meu, eu posso ajudá-la na venda do meu produto beneficiado. E se eu vou produzir, vou processar ele, se eu vou fazer algum tipo de produto final, ou se estou vendendo só, né, o matéria-prima só beneficiado, lavado e moído no processo, tanto faz a opção. Mas você já fez uma parte grande e isso pode somar a seu favor em termos de créditos ambientais também. Então, quando se trabalha com essa questão de gestão de resíduos, existe um outro mercado de trabalho completamente diferente nesse mecanismo. E quando nós trabalhamos com a questão de outros tipos de resíduos, por exemplo, o caso do resíduo domiciliar, eu posso fazer com que em pequenas cidades, onde não tem volume suficiente para instalar grandes máquinas para beneficiar o resíduo domiciliar, eu posso fazer com o sistema de compostagem desse produto e, através de uma compostagem, a humilcultura, eu posso viabilizar economicamente aquele tratamento daquele resíduo. Então, eu posso ajudar a prefeitura quanto ao processo de destinação em aterros, evito os aterros sanitários do processo, e eu posso fazer com que haja o beneficiamento dos materiais recicláveis e os não recicláveis no processo, eu posso ainda produzir gás com ela, em forma de Big Bag, fazer gás metano para a produção de energia, ou então diretamente para a compostagem, e se for possível, posso usar também vinhocultura
e, com isso, me dá mais segurança no produto. Assim por diante, existe N maneiras de trabalhar com a associação, e é diferente de trabalhar com uma cooperativa e com uma empresa. E aquele que queira investir nesse processo, ou empresas que acham que via associação acaba não tendo possibilidade de retirar o lucro, alguma coisa no processo, se ela for feita via uma associação, eu posso fazer com que os investimentos da empresa em relação aos seus equipamentos, instalação, um monte de coisa nesse mecanismo, podem ser montados com eles uma sociedade por conta de participação e automaticamente eu posso fazer com que remunere os investidores em relação a isso, sem com que ela perda no processo. Então, ela não precisa perder nenhum tipo de dinheiro, não há necessidade de doar nenhum tipo de equipamento, coisa parecida, e a associação, sendo a gestora desse processo, ela tem toda a imunidade de isenção tributária, tanto na operação dela, como no caso de vendas de produtos que ela for fazer. Então, por aí dá para ter uma noção que trabalhar com associação para gestão de resíduos é muito mais prático e muito mais utilizável nesse processo. Então, esse tipo de situação, infelizmente, as pessoas não têm tido esse tipo de observação. Então, tem proliferado muitas cooperativas, tem proliferado empresas que trabalham com materiais reciclados e não estão trabalhando com o benefício que poderia estar fazendo com isso. Então, é uma alerta que é feito nesse processo com que haja esse tipo de cuidado e observação desse mecanismo. Trabalhou com resíduo, não se trabalha com empresa com finalidade lucrativa ou com cooperativa. A melhor forma de trabalhar é sempre como uma associação de interesse público. Você está trabalhando com produto residual de interesse público que vai beneficiar toda a comunidade e não só visando só a redução do custo de tributo no processo, porque os créditos ambientais que é gerado por isso é muito maior nesse mecanismo e muita gente não está sabendo utilizar esses créditos ambientais a favor dela no processo. Muitas empresas hoje, ou mesmo cooperativas, que trabalham com reciclagem, não têm mínima noção, uma vez que ela nunca fez o balanço socioambiental dela. Então, as empresas, por exemplo, que deveriam estar fazendo balanço socioambiental, porque se eu fizer, vai aparecer os números dos passivos ambientais que ela está correndo risco e não está sendo levado em consideração esse processo. Então, o que nós observamos é a falta total do conhecimento dessa ferramenta chamada terceiro setor, de tal maneira que, através disso, possa atuar nessa questão residual. Então, quando falamos de gestão de resíduo, a única maneira segura é trabalhar com associações. E, como falei para vocês, muitas vezes nos investimentos, que é difícil, às vezes, de você não ter volume suficiente de investidores ou recursos para poder fazer essa ação, você, sendo uma associação, você pode recorrer ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, o Fundo Estadual do Meio Ambiente, você pode recorrer à Promotoria do Meio Ambiente da sua região, assim como você pode recorrer também aos investidores interessados em comprar créditos ambientais no processo. Então, existe N maneiras de captar recursos para viabilizar o projeto e não apenas algum investidor, algum interessado nesse processo. Então, existem várias formas de viabilizar com a associação, que além de estar facilitando o processo, não tem nenhum tipo de tributação na sua operação. E outros tipos de ensaios podem ser feitos, e quando se trabalha em resíduos, pode ter uma série de desdobramento com resíduos industriais, né? O que tem que tomar cuidado são a classificação dos riscos dos resíduos, de preferência, quando for trabalhar com resíduo de risco, ela tem que ter todo o cuidado que exige a legislação. Então, a questão de óleos, materiais radioativos, materiais perigosos no processo, também é preferível que faça via uma associação que tem os mesmos direitos de redução da carga tributária de menor risco no processo. Com isso,
isso, a questão da gestão dos resíduos depende muito da origem do produto que você vai trabalhar. Você tem vários desdobramentos, desde um simples papelão, um papel que você pode simplesmente não só coletar e prensá-lo na sua venda, mas nada impede que eu faça um beneficiamento dele. Posso triturar esse papel, por exemplo, e bater ele, transformar numa massa, e eu posso fazer com que seque a massa e vende em blocos de papel de celulose pronto para indústrias de reciclagem de papelão ondulado, outras atividades possa utilizar. Então eu posso fazer uma terceirização antecipada desse mecanismo, e aí as grandes empresas de papel de embalagem têm interesse de comprar esse bloco pronto do que ela tentar fazer, porque tem um custo alto na área industrial. E sabendo que esse produto, quando for comprado da associação, ele é dedutível do imposto de renda da empresa. Então, a empresa vai adorar comprar os tabletes que forem produzidos por ela. Então, a questão disso é simplesmente você acabar de complementar isso. E, por incrível que pareça, você transformar o papelão, papel ondulado, em pastas de celulose é a coisa mais simples do processo. Primeiro, eu preciso picotar esse papel. Né? Depois, uma batedeira em forma de uma máquina de lavar roupa pode servir, ou uma betoneira de concreto pode servir, no qual eu fico algumas horas batendo o papel com a água no processo, ela transforma numa pasta. Depois é só escoar a água e você fazer com que a massa fique presa e seque essa massa, e você pode vender isso aí como um tablete de celulose no processo. Então, é um processo bem simples, bem arcaico, e que o valor desse material, quando é vendido, é muito maior do que o valor do papelão que você prensou e vendeu só um papelão, só no processo. Isso nós estamos falando em agregar valor 15 a 20 vezes a mais do que o valor original do processo. Então, vale a pena. Né? Então, essas ações que nós temos que imaginar que existe todas essas possibilidades de trabalho e que, com isso, pode agregar o valor e ter os créditos ambientais. Porque, ao fazer esse tratamento do papelão, dos papéis em massa de celulose, eu já estou fazendo uma grande enorme, evitando que corte certas árvores de plantio no processo. Então, vai me dar um crédito monstruoso. Né? Então, são ações que têm que ser trabalhado, e aí cabe aos gestores dessas organizações aprender a trabalhar com isso, aprender a observar esses detalhes de como é que eu posso fazer os processos de produção e beneficiamento do resíduo, que nós vamos depois abordar na próxima semana também. Então, toda essa parte de trabalhos em relação à questão da gestão dos resíduos, o principal ponto é realizar através de uma associação com essa finalidade ambiental. Logicamente, uma associação desse jeito, além de ser uma associação que tem que ter um engenheiro civil ambiental no processo, eu também tenho que ter registro no CREA para que possa oficializar e legalizar esse processo e ter o responsável técnico. Isso não pode faltar. Hoje, muitas associações ambientais se dizem entidades ambientais, mas quando a gente vai analisar o documento, não tem registro no CREA. Automaticamente não é para nada, não serve para nada. Ou então eu posso acusar de exercício ilegal da profissão e pode ser até condenado ou ter problema sério. E observar com bastante cuidado que recentemente vocês têm visto na imprensa o volume de acidentes que tem ocorrido nessas depósitos de reciclagem, principalmente pegando fogo e causando prejuízo enorme para toda a comunidade ao redor disso. Então, bastante cuidado com esse processo, que precisa do suporte do engenheiro ambiental e tem que respeitar todas as normas de segurança em relação a isso. Então, não é porque ser uma associação que pode negligenciar esse processo. Então, são ações que tem que cobrir para proteger não só os investimentos, mas as pessoas que trabalham nela, que muitas vezes não estão usando o EPI corretamente, não estão tendo cuidado em relação a incêndio e outras ações. Então,
por ser uma associação, não está dispensado dessas obrigações. Temos que ter uma responsabilidade sobre isso e ter seus registros e os profissionais competentes para isso. Então, a nossa recomendação é: quer trabalhar com resíduo? Trabalhe via associação. Quem está como cooperativa, adeque para uma associação. Quem está com uma empresa limitada, faça a alteração na natureza jurídica para a associação. São mecanismos que estão sendo estimulados pelas legislações no Brasil. Então, à disposição disso, vamos ver as perguntas que tenham. Pode ser? Sim, professor. Tem uma pergunta aqui do Farney. É viável uma utilização de biocatalisador no processo de resíduos orgânicos? Sim, pode fazer, mas existem maneiras mais simples, porque o problema não é a questão de biocatalisador, o que seria no processo. O problema chama-se custo operacional, simplesmente. Então, a recomendação em pequenas unidades ou pequenas cidades até, nós estamos falando de 30 a 50 mil habitantes no processo, cabe muito mais fazer o biodigestor ensacado em um big bag e deixar ele produzindo gás metano fermentado, e você faz a captura desse gás para poder produzir energia elétrica. É muito mais barato, simples e com menor risco no processo. Algum outro tipo de soluções exige um investimento maior e muitas vezes o volume de resíduo não é suficiente para cobrir essas despesas. Então, ao invés de utilizar um biocatalisador, pode fazer inicialmente o tratamento com ele anaeróbico através de um Big Bag, deixar ele fermentar mesmo o processo, e esse material, depois de fermentado, que ela fica inerte no processo, você pode fazer a compostagem dela para utilizar como adubo nesse mecanismo, e aí pode associar com miocultura ou outros tipos de culturas no processo. Então, seria o mais barato e mais seguro nesse processo. Tá? Professor, se eu entendi, vindo ao encontro da sua resposta, tem que levar em consideração também, nesse segmento do resíduo, como é que chama? Vamos falar potencial, né? O tamanho da cidade, né, professor? Exatamente. Depende do tamanho da cidade, né, e do volume de produto que é gerado na região. Né? Porque um dos grandes erros no Brasil, que nós temos esse aterro monstruoso por aí à toa no processo, literalmente à toa, na verdade. Na verdade, é um desleixo da administração pública em relação à legislação sobre isso. Isso em outros países não se joga fora comida no lixo, não é para jogar comida. Então, o que acontece? Em outros países, existe na pia da cozinha um equipamento chamado triturador. E você sobrou comida, você passa pelo triturador, ele esmaga todo o material, transforma numa pasta, ela vai para a rede de esgoto e vai para tratamento anaeróbico dentro das caixas sépticas no processo. Então, seria essa a maneira mais correta de tratamento, em vez de estar fazendo com que haja a coleta de resíduos molhados e você trazer esse problema. Então, só tratar resíduos recicláveis no processo seco. Né? Isso que deveria ser o resíduo original do processo. Nós temos um equívoco muito grande sobre isso. Tá? Vamos lá. Professor, as perguntas aqui até então cessaram. Não sei se o senhor quer fazer mais algum comentário. Vamos lá. Como eu acabei de falar para vocês, o lixo no Brasil, residencial principalmente, ela tem uma alta tonelagem e isso, o Brasil é considerado como grande porcalhão. Os maiores produtores de lixo residencial são os brasileiros. Né? Mas isso é uma consequência de má gestão de resíduo, como eu acabei de falar para vocês, e com isso em outros países não faz esse tipo de operação. Em outros países você paga por tonelada de lixo que você produz a cada família, a cada residência cadastrado, e conforme o volume que você produziu de lixo adicional, a prefeitura pode cobrar para vocês uma cota extra nesse processo. Então, em outros países é feito assim. Então, há
resíduo mínimo no processo. Grande parte do resíduo que acabei de falar para vocês, de área de comida, no Brasil tem esse equívoco, que não é bem equívoco, na verdade é mal intencionado de verdade, porque hoje a prefeitura paga para as empresas coletoras de resíduo por tonelagem. Então, quanto mais lixo molhado, quanto mais água estiver transportando, recebe mais sem que haja com isso, né, à disposição no aterro. Então, com isso, existe um contrassenso e uma contraposição legal que teria que estar analisando isso. Todas as pias de cozinha, quando a pessoa compra hoje a pia, até hoje ainda, os buracos da saída da válvula dela já é dimensionado para caber a boca de um triturador no processo. No Brasil não se vende mais triturador, porque as indústrias de resíduo, no caso de lixo, fizeram campanha para poder manter o lixo molhado, onde tem um ganho muito grande. Então, com isso, existe uma espécie de um fraude nesse processo de resíduos e a população acaba pagando por tudo isso e alimentando todo o sistema de lixo de uma maneira indevida no processo. Então, é necessário que reverta esse tipo de mecanismo e que comece a instalar nas residências, né, principalmente quando está falando de prédios, um monte de coisa, a questão do triturador de resíduos. E com isso pode obter, inclusive, desconto no IPTU, uma vez que estiver com isso, o controle do volume de lixo, eu posso fazer com que haja esse tipo de trabalho. Basta fazer uma lei municipal para esse tipo de finalidade, que eu posso fazer com que haja redução do IPTU em função da instalação de trituradores nas pias de cozinha. Então, são ações que sempre permitido fazer esse tipo de ação. Então, eu creio que vale a pena estar discutindo esse tipo de situação. Tá? Vamos lá. Mais alguma coisa? Professor, tem mais uma pergunta aqui, só um pouquinho, vou copiar Sim. aqui. É do que chegou atrasado, talvez já tenha sido perguntado, mas acho que não. É viável a utilização dos resíduos sólidos nas residências, na geração de energia? Eu que acabei de falar com vocês, que eu posso fazer um processo que haja uma coleta que não precisa ser seletiva, pode ser uma coleta convencional, e eu posso ter uma esteira onde separo os produtos recicláveis, papel, plástico, vidro, latas, um monte de coisa, separo do material orgânico e todo o material orgânico dela basta ser triturado, numa trituração convencional no processo, triturado, eu posso envelopar, deixá-lo no calor, fermenta o processo, produz o gás metano e eu posso fazer a coleta desse gás metano através de uma tubulação e armazenar esse material para que no final possa produzir energia elétrica, que afinal de contas é gás metano. Então, no horário do pico da energia, eu posso pôr no gerador e soltar isso na rede e ter uma receita adicional no processo. Então, com isso, é possível fazer. E se a geração de energia for pouco, pelo menos para a instalação própria dela é suficiente, então ela pode ter uma autossuficiência de energia sem precisar usar a rede pública no processo. Então, sim, dá para fazer e existe mecanismo simplificado e bem barato para trabalhar com isso. Basta simplesmente ensacar, envelopar esse tipo de material e dá para produzir tranquilamente, tá? Tem uma pergunta aqui do professor do Fábio. No caso Sim. de latinhas de alumínio e garrafas PET, qual seria o beneficiamento mínimo para gerar um crédito ambiental para a associação? Tá. Vamos pegar o caso das latinhas, né? O Brasil, o pessoal da Ação Brasileira de Alumínio, se orgulha dizendo que é o maior reciclador de alumínio do Brasil, tal, né? E com isso se vangloria desse processo. E não é para vangloriar coisa nenhuma, porque na verdade isso é a exploração de miseráveis que eu chamo. Você vê por aí na rua o pessoal catando nos lixos as latinhas no processo, e essas latinhas
fornecido para as empresas e nem por isso ela sabe que isso dá uma economia violenta de energia e matéria-prima no processo, nem por isso o valor da latinha dos refrigerantes e bebidas nosso no Brasil tem preço menor, não tem preço menor. Ele é baseado na tonelagem do valor do alumínio do mercado internacional. Então, o que está acontecendo? É exploração de miseráveis puro no processo. Isso é uma grande sacanagem das empresas no processo, que se diz vender a imagem de que são os maiores recicladores do processo. Como é que eu posso aproveitar esse alumínio? O alumínio é um dos metais mais fáceis de derreter. Isso é qualquer fornalha acima de 800, 900 graus no processo, eu posso transformar em estado líquido. Então, ela é relativamente fácil o processo. Então, com isso, eu posso simplesmente transformar ela em lingote e, com isso, vender o lingote ou, então, fabricar panelas, outras atividades no processo, que me dá muito mais dinheiro do que vender a sucata para poder alimentar um sistema viciado de empresas que não têm mínima responsabilidade social. Então, existe sim mecanismos relativamente simples de da maneira que você pode derreter o alumínio e você produzir isso já o lingote pronto e você vender o lingote, que você vende muito mais. Nós estamos falando de vender um produto a mais de 40, 50 vezes acima da matéria-prima que você compra. E quanto está para você ter a fornente barato no processo? E ela não precisa funcionar o dia inteiro, todos os dias. Você não vai ter volume de alumínio suficiente para isso. Então, você pode utilizar isso, coletar durante o mês inteiro, e numa semana você produzir o lingote e vender o lingote pronto. Então, são mecanismos que dá para trabalhar com isso, e simplesmente esse tipo de instalação é relativamente barato, e com isso você tem um alto valor agregado. Ou quem tem hoje muitas, não sei se vocês já conhecem, muitas panelas artesanais que é feito através de alumínio, e você pode improvisar e pode fundir, já que tem alumínio líquido no processo, você pode fundir ela e fazer esse alumínio e vender a panela, que é muito melhor. Né? Então, existe sim mecanismo. Garrafa PET é uma das coisas mais fáceis do Brasil. Né? As garrafas podem ser simplesmente primeiro lavadas, separar elas em as tampinhas com outro tipo de material, e o PET mesmo você pode ser triturado e você pode ser moído no processo e transformado ele em pelotes que você pode colocar numa extrusora e vender o pelote pronto para a industrialização, para retornar outra vez para a indústria de garrafa. Hoje já tem muitas garrafas PET hoje e aparece mencionado no rótulo dela que a origem da PET foi reciclagem no processo. Então, eu posso voltar a fazer matéria-prima para a garrafa. E isso também é um processo relativamente simples, que é simplesmente você ter o cuidado de lavar, triturar, moer ele, né, transformar ele em pequenos grãos no processo e você colocar numa extrusora para que transforme ele numa massa uniforme. Então, com isso, você consegue ter também um valor adicionado extremamente alto e daí você pode vender diretamente para os fabricantes de garrafa, de refrigerante, um monte de coisa. E, bem entendido, quando vocês venderem isso, vai vender com renúncia fiscal e a empresa vai ter o benefício de estar fazendo com que esteja mais barato o processo, vai pagar menos imposto de renda e ela pode ainda, por cima, comprar os créditos ambientais relativo a essa tonelagem de material reciclado. Então, dá sim e dá um valor muito alto. Tá? Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui do Genaro, mas antes eu queria só, vindo ao encontro da pergunta do Fábio Barbosa, a questão do lingote lá, das latinhas, mas seria quase, como é que chama? Desculpa. Atividades que ela pode ser paralela já ao que a associação vem fazendo quando cata, quando outras atividades, até completar o lote ou o mínimo lá que falou ali o Fábio, para comercializar. Poderia ser assim, professor? Sim. E a própria associação que faz o beneficiamento, aí o custo operacional dela sai muito mais em conta no processo.
Por quê? Se você usar energia elétrica, por exemplo, fazer a fornalha elétrica no processo, você sendo uma associação, você pode solicitar à concessionária a redução do ICMS da conta de luz. Isso vai dar 27,5% a menos no custo operacional dela no processo. Então, você imagina qual é a economia que vai ter no final do lingote. Tá? Tem uma pergunta aqui do Genaro, professor. Uma estrutura que transforma as latinhas em lingote custa muito caro. Ele está perguntando. Seria viável um financiamento nesse Não, porte para atender uma determinada região? não é nada caro não, tá? Você pode imaginar caro se for uma fornalha industrial. Não é o caso. Então, o que acontece? Uma fornalha simples no processo pode ser a carvão ou pode ser elétrica, que eu acabei de falar. E o recurso para isso, basta com que a entidade tenha um acordo com a promotoria ambiental e transformar as multas ambientais no investimento para isso. Então, não é nada exorbitante, nada disso não. É bem simplificado mesmo, tá? Professor, talvez a minha pergunta é meia... você vai comercializar isso aí por uma empresa, lógico, de lucro real. Esse valor da venda não tem nada, ela não pode fazer nenhuma renúncia, né? Pode fazer. A empresa pode comprar esse material da associação e a associação, estando em formatação de OCIP em processo, ela pode utilizar essa compra da matéria-prima como renúncia fiscal. Não só a matéria-prima, os créditos ambientais que eu posso agregar na hora da venda. Tá? Então, tem essa Ótimo. vantagem. Isso a empresa, quando comprar isso, é a mesma coisa que ela comprar lingote com 34% de desconto. Foi isso. Então, é significativo, sim, é expressivo o processo. Tá? A Bia pergunta aqui, somente com o CIP? A legislação, a última legislação, a 13.204 de 2015, deixou bem claro que o Estatuto, obedecendo à Lei 97/90, não há necessidade de certificação. Então, se a associação de vocês tiver em conformidade com a 97/90, tem o mesmo direito. Tá? Se não me engano, é o artigo 84, lá, independente de certificação. Exatamente. O, 84 né? o professor aqui, até então, o assunto é bastante cativante, Tá bom, cessou as perguntas. tá bom, vamos lá. Então, nós sabemos que o assunto tem uma complexidade muito grande, cada um tem sua necessidade no processo, mas a alerta é exatamente isso. Para trabalhar com resíduo, a preferência e a recomendação é sempre que seja uma instituição do terceiro setor. Não se faça isso como cooperativa, nem como empresas limitadas, que vocês correm risco e pagam um tributo literalmente à toa. Então, o que a gente puder orientar nesse processo, basta entrar em contato com a gente e a gente, o que puder orientar nesse processo, estamos à disposição. Então, por enquanto, no tema de hoje, seria isso. E na próxima semana, o tema é... O que é o tema? No dia 27, próxima segunda-feira, é terceiro setor na reciclagem. Continuamos no resíduo aqui. Exatamente. É mesmo, é a continuação do assunto, só que como proceder a questão das reciclagens no processo, tá? Bom, Ok. só tenho que agradecer a todos vocês, agradecer a você também, Guilherme, por mais essa noite de trabalho, e o que a gente puder orientar o pessoal, estamos à disposição, e agradecemos aqueles que acompanharam a gente até agora. Então, muito obrigado, tá? Tá bom, então. Boa noite a todos, boa noite, professor, e um bom descanso para o senhor. Tá bom, obrigado, até mais. Até mais.